por que você quer aprender inglês? Essa pergunta, o porquê, ela é muito importante. Você pode aprender inglês para finalidades distintas. Se você quiser aprender inglês para leitura, como eu documento no meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, você pode fazer um planejamento bem folgado para aprender todo o conteúdo do livro, que são 2.400 frases, tá? E contendo aproximadamente 3.000 palavras. Só que eu foco em 700 palavras, que são as palavras mais comuns da língua inglesa. Mas não precisa nem ir em 700. Com 250 palavras, você já consegue entender os 85% a 90% de um texto. Porque além das palavras que são os cognatos, você tem as palavras que se parecem em inglês e em português, você tem numerais, etc. Até no meu livro eu peguei um exemplo, eu fiz um programinha para marcar as palavras mais comuns e os numerais e as palavras parecidas em português e inglês. Quer dizer, chegou a 95% de um texto. Ou seja, se você quer aprender a ler inglês, eu te garanto que em 6 meses você consegue ler com bastante desenvoltura um texto em inglês. Mas não é só conhecer as palavras, não é só conhecer as frases. Implica também em você saber ignorar as palavras que você não conhece. Porque nem todas as palavras são importantes num texto, para você ter uma compreensão. E isso é um problema que nós temos quando nós vamos aprender outro idioma. Quando nós queremos, por exemplo, ler alguma coisa em português e aparece uma palavra que nós não conhecemos, a nossa imersão na língua portuguesa é tão grande, quer dizer, nós vivemos aqui no Brasil, nós ouvimos português o dia inteiro, né? Então, quando você vê uma palavra que você não conhece, você nem nota que não conheceu aquela palavra, que não conhece aquela palavra, porque o seu cérebro, automaticamente, ele já te dá uma inferência. Não, essa palavra deve ser isso, e você segue em frente. No inglês, esse processo, ele não é automático, é um processo que demora um certo tempo, mas você pode, muito seguramente, ignorar as palavras que você não conhece. Por quê? As palavras importantes, elas aparecem mais vezes no texto. Se você está lendo um texto sobre pescaria, você vai ver a palavra fish, fishing, fishing rod, por exemplo, a vara de pescar, várias vezes. Então, você naturalmente vai conseguir fazer uma inferência do significado daquela palavra, entendeu? Então, quer dizer, eu falei da leitura. Se você quiser desenvolver a fala, também não é tão complicado. Você vai ter que prestar atenção na pronúncia e estima-se que um adulto, isso aí também é certa divergência, mas ele não usa muito mais do que 1.000 palavras em conversações do dia a dia. A não ser que você seja um neurocientista ou um físico quântico, etc., você não vai precisar usar muitas palavras sofisticadas para se comunicar, por exemplo, para chegar no aeroporto, para pedir coisas no restaurante, etc. Ou seja, com um conjunto restrito de palavras, você consegue se comunicar muito bem, tá? Desde que você domine aquele conjunto de palavras. E uma coisa interessante, eu já tive essa experiência, eu dava cursos de proficiência em inglês e eu tive um aluno que ele falava um inglês perfeito, uma pronúncia perfeita, super fluente, mas ele tinha uma enorme dificuldade de resolver as tarefas escritas no texto, tá? Que eram coisas assim que requeriam que a pessoa tivesse um bom conhecimento para poder interpretar as nuances das perguntas. É um livro de proficiência em inglês, exigido pela Universidade de Cambridge, etc. Ou seja, ele falava muito bem, mas ele não tinha uma compreensão muito boa do inglês um pouquinho mais avançado. Ou seja, é possível sim você ter uma meta, eu só quero falar inglês, eu não quero escrever. Tá? Então, eu diria assim, que a leitura é o mais fácil, em seguida eu colocaria a comunicação, tá? A compreensão de você falar com uma pessoa, etc., ela é mais fácil do que, por exemplo, você ouvir a televisão. Que muita gente vai ver a televisão, vê alguma coisa em inglês e fica infeliz. Nossa, não estou entendendo nada. Mas, a não ser que a sua televisão tenha um som super bacana, a minha aqui não tem nada, mas eu poderia botar uma caixa de som que tornasse o som mais cristalino. É claro que a minha audição iria aumentar. Então, todos esses fatores que eu estou citando são apenas exemplos, né, das dificuldades que nós temos ao aprender inglês e que a gente não tem consciência, e pior, ninguém fala dessas coisas para a gente, ninguém menciona esses assuntos.